santíssima presença. Obrigado por nos deslocar de nossos lares, nos conduzir a este lugar, para juntos, como tua igreja, como teu corpo, como tua família, entoarmos louvor, engrandecer a ti, ao Pai, ao Santo Espírito. Nós queremos nessa noite, mais uma vez, pararmos diante de ti, aquietarmos o nosso coração e escutarmos a tua voz. Por isso, fala conosco nessa noite de uma forma especial. Conversa conosco, assenta a tua verdade dentro do nosso coração, e que essa semente venha frutificar de uma maneira espetacular, dando fruto para ti e engrandecendo a ti, que é merecedor, como foi dito nessa noite, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós que aqui estamos somos dependentes de ti e queremos escutar a tua voz. Fala conosco nessa noite, por meio da tua palavra, é o que te pedimos, no nome do teu Filho, Pai, Jesus Cristo. Amém. Eu, por um momento, pensei que o Noé iria roubar minha fala nessa noite. E se tivéssemos combinado, Noé, não daria tão certo, né? Noé falou alguma coisa muito no final deste hino que ele ministrou sobre a soberania de Deus, um Deus que é soberano. Ele trouxe algo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Ele disse: se você já imaginou o que é pertencer ou ter um Deus tão maravilhoso, tão tremendo dentro de você, agindo dentro de você. E a minha pergunta para você nessa noite é se você já entendeu o que significa sermos salvos. Você já entendeu o que é salvação? Você já entendeu o que é ser salvo em Cristo Jesus? Noé falou algo muito importante, é algo que eu quero trilhar nessa noite com você, de uma forma simples, rápida, mas de algo, ou de uma profundidade, de uma importância sem igual. Isso determina tudo para mim, determina tudo para você compreender o que é salvação. Talvez você entenda a salvação por um simples ato de confessar Jesus Cristo, e não está errado. Mas se você só entendeu isso é muito raso e muito pouco. Porque salvação é muito mais além do que isso. Salvação, ela não é somente dizer sim a ti, Senhor Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Talvez eu e você, todos nós, tenhamos feito esta confissão há muitos anos, ou há poucos anos, ou há pouco tempo, mas acredito eu que todos nós fizemos essa confissão. Eu, você, todos nós um dia paramos diante do Senhor Jesus Cristo e fizemos essa confissão. Solicitamos que Ele entrasse na nossa vida, solicitamos que Ele nos perdoasse de todos os nossos pecados. Quantos de vocês fizeram essa confissão algum dia da sua vida? Então, imagino que boa parte de vocês fizeram esta confissão. Eu gostaria que você abrisse comigo o texto de Romanos, capítulo 5. E a minha proposta nessa noite é compartilhar esta fala do apóstolo Paulo. O que significa sermos salvos? Talvez você tenha levantado a sua mão, talvez você tenha feito a confissão, mas talvez você não tenha compreendido isso. E eu aqui em nenhum momento estou afirmando que você não foi salvo. Não é isso. Mas eu só estou dizendo, se você compreendeu isso, se você entendeu isso, se você captou isso, o que é ser salvo em Cristo Jesus? O capítulo 5 de Romanos, você tem aí do verso 1 ao verso 11, uma parte muito importante desse texto que o apóstolo Paulo nos escreveu nesta carta aos Romanos. Nessa primeira parte da carta, você tem aqui dentro algo muito semelhante, você tem algumas definições, algo que está
sendo dito a respeito de mim, a respeito de você, num estágio ou num momento que antecede a nossa salvação. É uma descrição, é algo que revela a minha, a tua, a nossa condição antes de termos um encontro com Jesus. Ele nos revela a condição que éramos. Paulo, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, ele vai trazer algumas definições. Ele vai dizer que antes desse encontro com Jesus Cristo, éramos fracos. A fraqueza aqui não é sobre força, a fraqueza aqui é sobre não termos ânimo, desejo ou força para fazer a vontade de Deus. Ele também nos define, eu e você, todos nós aqui, como ímpios. Pessoas que executam, que praticam a impiedade. Pessoas que são ímpias. Ele vai destacar isso também dentro desse contexto. Ele vai destacar também que nós somos pecadores. E a questão, e eu pergunto para você nessa noite: você é pecador porque peca? Hã? Ou você peca porque é um pecador? Muito diferente. Um define quem nós somos. E se você não entender isso, você não entende o que é salvação e não entende o que significa ser salvo. Você não é pecador por aquilo que faz. O que você faz é consequência daquilo que você e eu somos. E o que Paulo diz, o que Paulo define é que somos pecadores, nesse capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Dentro desse trecho você vai encontrar essas definições. E ele define também algo muito interessante. Ele fala que você é fraco, eu e você somos fracos, somos ímpios, somos pecadores, mas também somos inimigos de Deus. Tudo isso antes de termos um encontro com Jesus Cristo. Isto era o que somos, isto era a nossa definição. Quando Deus me olhou, quando Deus te olhou, Ele olhou para alguém que era fraco, para alguém que era ímpio, para alguém que era pecador e para alguém que no final de tudo era inimigo dele. E quando você olha isto dentro desse capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, você tem que levantar uma pergunta, e a pergunta aqui é simples: como alguém assim, com essas qualidades, poderia ou pode ser salvo? Como eu e você, nesta condição, teríamos possibilidade de salvação? Como você e eu seríamos salvos? Você já parou para pensar sobre isso? Nesse mesmo capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, você encontra as respostas. O mesmo Paulo que disse: você é fraco, você é ímpio, você é um pecador, você é um inimigo. Ele diz que a única forma, o único meio de sermos salvos foi porque Jesus Cristo morreu por nós. Ele diz que Cristo morreu por nós. Se você ler esse trecho, eu deixo como dever de casa para você, lê isso vagarosamente. Porque nós estamos numa semana interessante. Nós estamos abrindo uma semana que, pelo calendário cristão, nós estamos entrando dentro de uma semana que vai nos conduzir à sexta-feira da paixão, a sexta-feira do amor, a sexta-feira onde tudo aquilo que o Pai almejou na eternidade vai começar a ser trabalhada de uma forma definitiva. Naquela sexta-feira, Cristo morreu por nós. Então eu deixo como um dever de casa para você meditar nessa semana no capítulo 5 do texto.
Esse mesmo texto, Paulo diz assim, que Deus nos justificou, nos declarou justos diante dele. Cristo morre por mim, Cristo morre por você, e Deus declara que você não é mais ímpio, que você não é mais pecador, que você já não é mais inimigo, que você já não é mais fraco. Agora você é alguém que foi por Deus declarado justo, Marujo. Já pensou nisso? Justo. Sem nenhum tipo de condenação, sem nenhum tipo de problema diante de Deus. Vai comparecer diante de Deus no grande juízo e Deus vai falar: Marujo, é justo. Não há nenhuma condenação, ama Marujo. Pode entrar, Marujo, pode desfrutar de tudo aquilo que eu tenho preparado para você, e conquistei isso por meio do meu filho. Marujo, além de justificado, está reconciliado. A amizade foi refeita, a inimizade foi excluída, a inimizade foi totalmente apagada. Agora você é meu amigo. Já pensou nisso, mano? Amigo de Deus? De boa, né? Tudo isso por meio de Jesus Cristo, que ele diz lá no meio disto tudo, ele vai falar assim, que o Filho, ao morrer por mim e por você, ele nos livra da ira de Deus. Pensou nisso, Maurício? Pensou nisso, Maurujão? Escapar da ira de Deus? Rapaz, aí a pergunta que vem, primeira pergunta: como alguém assim poderia ser salvo? A resposta foi simples: Cristo morreu, justificou, reconciliou, declarou justo, livrou da ira. Aí surge a segunda pergunta: mas o que de fato é isso? Teoricamente, eu e você sabemos já o que é isso. Cristo morreu, reconciliou, justificou, livrou da ira. Quem sabe na linguagem mental, cheia de conhecimento, você já sabe o que é isso. Mas só que isto não é tão simples assim, e você talvez não tenha se apropriado de toda esta verdade que é dita em Cristo Jesus. Então a pergunta que fica: o que significa ser salvo de fato? Aí eu entro nessa segunda parte e quero ler com você agora. Romanos capítulo 5, verso 12. A minha versão é NVI, eu vou ler com você agora. Diz assim o texto: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado também entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já imperava, o pecado já dominava, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não foi levado em consideração, não foi levado em conta quando não existe. Ele não é levado em consideração quando não existe lei. Todavia, a morte, desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Esse é um detalhe muito importante nesse texto. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que Paulo está dizendo aqui no verso 15. Ele diz: não há como comparar a dádiva, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus. Não há como comparar com o pecado, com a transgressão de Adão. É muito superior, é muito mais profundo, é muito mais impactante o que Deus fez quando se compara ao que Adão fez.
O que Adão fez é profundo. Mas Paulo está dizendo, entretanto, o que Deus fez não se compara ao que Adão fez. Então ele continua dizendo, de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio ao mundo também o julgamento, que trouxe a todos a condenação. Mas a dádiva, que decorreu de muitas transgressões, trouxe justificação. Já pensou nisso, irmão? Marujão, já pensou? Já pensou nisso aqui? Trouxe algo maior. O erro do Marujo trouxe algo muito maior para o Marujo. A justificação do Marujo. Se pela transgressão de só um a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da sua justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, a morte reinou por meio de um, mas a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinará. Ah, meu irmão, não sei se você está entendendo o que Paulo está dizendo. Eu não sei se você está compreendendo o que Paulo está compartilhando com você. O que Paulo, por meio do Espírito Santo, nessa noite, está compartilhando conosco. O Espírito Santo nos faz relembrar a grande dádiva de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. A sua imensa provisão. O verso seguinte, o 18, consequentemente, assim como um só, ou uma só transgressão, resultou na condenação de todos os homens. Assim também, por meio de um único ato de justiça, resultou a justificação que traz vida a todos os homens. Logo, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram ou se tornaram pecadores, foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos, são transformados, são justificados, são nascidos de novos de uma forma totalmente justa. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse revelada, fosse ressaltada. Mas onde? Vamos ler juntos? Isso merece, não merece? Mas onde aumentou o pecado, superabundou. Vocês tomaram café mesmo? Vamos lá, de novo. Essa foi só para esquentar, né? Onde superabundou a graça, a fim de que o pecado que reinou por meio da morte fosse revelado, fosse visto, a graça também reine de uma forma espetacular pela justiça, que concede vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabe o que significa salvação?
Salvação, nesse texto, do capítulo 5, do 12 ao 21, ela é desenvolvida, ou ela é demonstrada por meio de dois personagens importantes, e dois personagens relacionados à criação do homem em dois períodos diferentes. O primeiro personagem é o personagem chamado Adão. Paulo mostra que toda a humanidade, todo ser humano está em Adão. Não tem ser humano que não esteja condenado em Adão. Não tem ser humano que não esteja em Adão. Se existe um ser humano neste mundo, respirando, vivo em qualquer parte deste nosso planeta Terra, ou ele está em Adão ou ele está em Cristo. Não existe meio termo, não existe coluna, só existe Adão ou existe Cristo. Então o que Paulo está ressaltando nesse texto é que a realidade do homem sem Deus é uma condição que existe no Éden, aonde ele, por representação, foi colocado em Adão. Todo descendente de Adão, todo ser humano que foi descendente de Adão, que é descendente de Adão, ele se encontra nessas condições. Em Adão todo ser humano está morto. Em Adão nenhum ser humano está vivo. Todo ser humano, ainda que respirando, ainda que trabalhando, mas se está em Adão, a sua condição é fatal. A sua condição é uma condição de morte espiritual. Todo ser humano em Adão está morto espiritualmente. Nele não há vida. A vida desejada por Deus, a vida esperada por Deus, a vida almejada por Deus, não existe num ser humano que está em Adão. Qualquer ser humano em Adão está morto espiritualmente. Seu colega de trabalho, você só precisa fazer essa pergunta: ele está em Adão ou ele está em Cristo? Se a resposta for em Adão, o Evangelho precisa chegar para ele de uma forma urgente, porque a condição dele é morto espiritualmente. Não importa o tempo de amizade que você tenha com ele, com ela, um familiar seu, um familiar meu, um familiar nosso. Se a sua pergunta sempre for: ele está em Adão, ele está em Cristo, isso define tudo. Você não precisa de muita experiência, porque isto é o que nos define. Não tem o elemento do meio, não tem o talvez. Só existe estas duas condições. Paulo nos mostra aqui que todo ser humano em Adão é pecador, está morto. Você acabou de ler comigo que a condição de um ser humano em Adão é morto espiritualmente, é pecador por natureza, está separado de Deus e está condenado, está destinado a enfrentar a ira de Deus. Não importa quão bonito ele seja, não importa quantas obras ele tenha feito neste mundo, se as obras que ele tem realizado neste mundo são obras ou benfeitorias ou bondade, em Adão ele continua sendo um pecador. Por isso que aquela pergunta, ou quando você faz aquela pergunta sobre uma pessoa querer receber Jesus, ela diz às vezes para você: não, eu não bebo, eu não tenho problema com Jesus, porque eu não bebo, eu não fumo, eu sou fiel à minha esposa, pago todas as minhas contas, elas estão em dia, eu não falo mal de ninguém. Aí essa questão é adâmica. Não é sobre o que você faz, é sobre o que você é. Em algum momento da vida, essa pessoa quebrou, ela transgrediu, ela destruiu um momento da lei. Então todo mundo, guarda isso aqui, ó. Todo mundo que está em Adão carrega consigo, executa princípios de desobediência. Uma marca de alguém que está em Adão é a desobediência. Uma marca de alguém que está em Adão é a condenação, está condenado. Uma marca de alguém que está em Adão é a morte, ele vai morrer fisicamente, ele vai morrer, ou está morto espiritualmente.
E como diz o texto do Apocalipse, ele morrerá uma segunda vez. Estar em Adão, e aqui é o grande problema, é você carregar tudo isso. Desobediente, condenado e destinado à morte eterna. Estar em Adão significa, segundo o apóstolo Paulo, tudo isso. Sem Cristo, eu, você, qualquer um de nós nessa noite, não estamos neutros. Não existe neutralidade. Você não vai conseguir escapar, eu não vou conseguir escapar, nós não vamos conseguir escapar. Não existe neutralidade. Ou você está em Adão, ou você estará em Cristo. Não existe elemento neutro aqui. Ou você carrega em si, com você, as marcas de Adão, condenação e morte, ou você carrega em você as marcas de Cristo. Porque isto é o que significa salvação ou perdição. Perdido, condenado, morto, é estar em Adão. É estar dentro de um ambiente onde a sua natureza não corresponde à natureza de Deus. Onde não tem como Deus dialogar com você por causa da sua natureza. Ele tem que se manter afastado, ele tem que se manter distante. E você não tem como escapar, eu não tenho como escapar desta condição. Porque o que Paulo está dizendo nesse texto é que todos pecaram. Que todos estão mortos. Que todos irão perecer se estiverem em Adão. Então não existe neutralidade. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Em Cristo. E aqui entra a fala do nosso amado Noé. Você já parou para pensar o que é isso? Você já parou para imaginar o que é Deus imenso, tremendo, habitando em você? Você já parou para formular isso, para pensar sobre isso? Não é um Deus que está distante de você. É um Deus que está em você, mas não somente isso. Isso é uma parte incompleta da salvação. Isso é ver a salvação de uma forma incompleta. Porque o mesmo Paulo que disse que toda essa desgraça que ocorreu, que foi colocada sobre a humanidade, ela foi de alguma forma, como você acabou de ler comigo, foi superada. Ela foi, você não tem como dimensionar ou como comparar isso com aquilo que Jesus fez. Toda essa profunda decadência que Paulo nos condicionou, nos levou a efetuar todo esse tipo de maldade, ou maldades. Tudo isso aqui agora é restaurado, é destruído. A humanidade agora é recriada em Cristo Jesus. Em Adão não existe polimento, não existe ajustes, não existe gambiarra, não existe, sabe, vou dar um jeitinho, vou ajustar, vou deixar bonitinho. Em Adão não tem como consertar. É natureza. Você não consegue. Se nós plantarmos, trouxermos aqui uma semente de laranja, abrimos um buraco, plantarmos essa semente nesse solo, trabalharmos, esperarmos, essa árvore vai crescer, essa laranjeira vai crescer e vai nos conduzir um abacaxi. É isso que você espera num pé de laranja? Ele pode te dar uma melancia? Um pé de laranja pode te dar morangos? O que um pé de laranja pode te conceder? Laranja. Por quê?
Por quê? Por quê? Por causa da natureza. É simples assim. Não pode, você nunca dará nada que Deus almeja. Para Adão não tem conserto. Para Adão não tem jeitinho brasileiro. Porque Adão tem uma natureza que não tem como ser consertada. Você não tinha uma natureza que teria a possibilidade de um conserto. Você não foi consertado. Você não recebeu um ajuste. Você não recebeu um aperto, um curativo, um tratamento numa área específica. Não tinha como fazer isso comigo, não tinha como fazer isso com você, não tinha como fazer isso com nenhum de nós. Todos nós precisávamos passar por uma restauração completa. Na verdade, todos nós precisávamos nascer de novo. Entende a palavrinha nascer de novo? Você recebeu uma nova natureza. Você recebeu uma nova estrutura. Você recebeu um novo fôlego de vida. Você recebeu uma nova natureza. Porque Paulo diz que salvação é ser colocado em Cristo Jesus. Presta bem atenção. Cristo habita em você. Quantos concordam com essa frase? Agora você sabe por quê? Sabe, não é por quê? Faz parte, mas não é isso. Sabe por que Cristo habita em você? Porque você foi colocado para habitar dentro de Cristo. Você foi jogado para dentro de Jesus Cristo. Não é Cristo que habita em você. É você que habita em Cristo. E a vida que existe em Cristo passa a habitar em você. Você não vai ser restaurado, você foi transformado em uma nova criatura, porque você agora foi colocado dentro de Cristo Jesus. Você foi transportado para dentro de Cristo Jesus. Você habita dentro de Cristo Jesus. Você foi transportado para dentro dele. E a vida dele passa a fluir na sua, ou por meio do corpo. A vida de Cristo passa por você. A vida de Cristo transborda o teu ser. A vida de Cristo te dá a vida que Deus almeja. Em Cristo você é e eu sou perdoado. Em Cristo eu e você somos justificados. Em Cristo eu e você somos reconciliados. Em Cristo eu e você somos vivificados. Em Cristo eu e você somos santificados, separados, propriedade exclusiva de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Você estava morto, eu estava morto, mas no dia em que você disse, sim, eu entrego a minha vida a ti, eu te dou a minha vida, eu te recebo como meu suficiente Salvador. Este Cristo, este Espírito que comunicou a você este Evangelho magnífico, este Evangelho que é o poder de Deus, ele transformou, ele transportou, ele conduziu você para dentro de Cristo, e Cristo disse: viva.
Aquele que está morto, viva. Aquele que estava morto em transgressões e pecado, viva. Deus soprou sobre você, Deus soprou sobre nós, Deus soprou sobre a sua igreja o fôlego da vida, porque você estava morto em delitos, em erros tremendamente, extremamente pecaminosos. Porque era isso que você sabia fazer, era isso que eu sabia fazer, era isso que nós sabemos fazer da melhor forma possível. Se Deus nos largar sozinho a partir de hoje, eu e você voltaremos a cometer os piores erros que eu e você muitas vezes nunca imaginamos. Então Deus continua nos colocando e nos sustentando dentro do Filho para nos dar a vida que Ele mesmo almeja. Não é só Deus habitando em você, é você habitando em um Deus tremendo. É você morando dentro de um Deus extremamente tremendo. É você dentro de um Deus magnificamente tremendo. É você dentro dele e ele te dando vida. Por isso que Paulo diz: não se compara ao que Adão fez. Não há comparação entre a transgressão e o que Deus fez. Você entendeu o que significa salvação? Você dentro dele e ele fluindo a vida dele através de você. Ele fazendo a vida dele fluir em você. Aí o Noé disse assim: porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E talvez agora você comece a compreender o que o Noé disse aqui a vocês nessa noite. Você é o reflexo da imagem e da semelhança de Deus, porque a vida de Deus flui por meio de você, a vida de Deus flui por meio de nós. Se você não entendeu o que significa salvação, salvação significa que você, pecador, você que um dia não era encontrado em Deus, agora foi colocado em Deus e a vida dele passou a fluir em você. Salvação é a sua união entre você e Cristo Jesus. Você foi unido a Cristo, você se tornou um com Cristo. Por isso, Marujo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você não entendeu isso, você nessa noite vai entender. Você foi unido a Cristo, você se tornou um com Cristo. A vida de Cristo está em você, porque você está em Cristo. É uma das expressões mais profundas que você pode encontrar nos escritos do apóstolo Paulo. São essas duas pequenas palavrinhas: em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Já não há condenação. Em Cristo há uma nova filiação. Em Cristo há uma nova criatura. Em Cristo há um novo homem. Em Cristo há uma nova mulher. Em Cristo há um novo filho. Em Cristo há uma nova vida. Em Cristo há uma nova família. Em Cristo há tudo. Glória a Deus. Porque em Cristo é tudo que precisamos.
Está em Cristo. Em Cristo. Ao ser achado nele, como diz o texto de Filipenses, ao estar nele, a obediência, a estar nele, a justiça, a estar nele, a vida, a estar nele, a abundante graça. Você entende o que Paulo está dizendo? Não tem como comparar. O que Adão fez foi terrível. Terrivelmente foi o que Deus fez. Assombrosamente foi o que Deus fez. Deus deixou o seu mais alto e sublime trono. Encarnou, viveu entre os homens, se pareceu com os homens, viveu a vida dos homens de uma forma perfeita. Não há como comparar o que Adão fez com o que Deus fez. Deus tornou-se criatura, sendo Deus. Deus vai viver a prática da vida perfeita que nenhum ser humano é capaz de viver. Deus vai oferecer de forma livre a sua própria vida humana, perfeita, em favor de seres humanos imperfeitos, como eu e como você. A beleza do Evangelho é que Cristo se tornou um de nós. E a profundidade do Evangelho é que Cristo morreu como um de nós, como um pecador, sofrendo as consequências de um pecador, crucificado em uma cruz, livre, por livre, espontânea vontade. Deus fez algo mais profundo que Adão. Deus teve a coragem de vir e morrer no meu e no teu lugar. Adão me trouxe morte, Cristo me trouxe a vida. Aleluia, glória a Deus. Cristo me colocou dentro dele e falou: você morre comigo. Os teus pecados são os meus pecados, os teus erros são os meus erros. Eu vou pagar tudo para você, mas não sai daqui agora não, porque ainda há uma promessa para você. Você morre comigo, eu morro por você, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, e você vai ressuscitar comigo também. Eu vou ressuscitar, e você vai habitar dentro de mim por toda a eternidade. Você será meu e eu serei seu, e nós viveremos uma relação de amizade e amor por toda a eternidade. Tu não vai mais carregar a imagem de Adão, tu vai carregar a minha imagem. Tu será a minha imagem e a minha semelhança. Você entendeu o que significa ser salvo? Você foi colocado dentro de Jesus. Você morre com Jesus, a morte dele, mas ressuscita com ele, com a vida dele. Cristo está em nós, porque nós estamos, antes de tudo, em Cristo. Você foi unido a ele. Você parou para pensar sobre isso?
Você entendeu nessa noite o que é salvação? Você entendeu talvez o que Paulo tenha dito em Gálatas 2, verso 20? Já não eu sou aquele que vive. Cristo. 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 Glória a Deus. Aquele que tem o mais alto e sublime nome. Cristo. Aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o Deus eterno, Cristo. Aquele que é o amor perfeito, a pessoa perfeita, Cristo. Esse Cristo, Paulo está dizendo, vive em mim. Agora a vida que vocês almejavam, eu deixo Ele viver em mim. Você já parou para pensar quem habita em você? É um Deus tremendo. Mas você já parou para pensar em quem você habita? Você já parou para pensar em quem você representa? Você já parou para pensar em o que são as tuas mãos estendidas? Você já parou para pensar o que é o teu olhar? Você já parou para pensar o que é a tua conduta diária diante deste mundo? É você habitando em Cristo. Porque Paulo diz, trago em mim, na minha vida, as marcas de Cristo. Então eu queria compartilhar isso nessa noite com você. Eu queria que você entendesse o que significa ser salvo. Se você talvez não entendeu nessa noite, eu gostaria que o Espírito Santo gerasse essa compreensão em você. Ser salvo é estar em Cristo. Ser salvo é definido por essas duas palavras: em Cristo. E a pergunta que eu devo te fazer nessa noite é: em quem você está? Pergunta que eu posso te fazer e devo te fazer nessa noite é: em quem você está? E talvez essa seja uma noite em que você deva decidir em quem você deve ou quer permanecer. Louvor? Glória a Deus. Queria que você pensasse sobre isso. Queria que você meditasse sobre isso. Em quem você está? Talvez essa é uma noite em que você tenha que definir, tenha que decidir em quem você quer permanecer. Talvez você queira permanecer em Adão, porque você talvez cultive e deseje não perder a sua liberdade. Mas a liberdade daqueles que estão em Adão, ela é falsa. A liberdade daquele que está em Adão é condenação e morte. A verdadeira liberdade é daquele que está em Cristo. Daquele que decidiu tomar a sua vida e colocar, por meio de uma simples decisão, em Cristo. Pelo simples ato de dizer: eis-me aqui, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. E quando você faz esse simples ato, sendo ele um ato verdadeiro, uma confissão verdadeira, ele te coloca em Cristo. Então eu gostaria que você, enquanto o louvor ministra essa canção, eu gostaria que você pensasse sobre isso. Pode se colocar de pé, por favor.
você. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Consigo só admirar, mas eu não posso adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais sabe que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas sabe que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você tem a oportunidade de sair dessa condição nessa noite. Se você quer sair dessa condição, aonde você estiver, você só precisa confessar diante dele. Você só precisa repetir essas palavras aonde você estiver. Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E me tira dessa condição de Adão. E me leva para Cristo. Me coloca em Cristo. Me transporta para Cristo. Se você fizer essa confissão, Ele vai te colocar lá. Ele vai te conduzir a este lugar. Que todos nós um dia estivemos à sua semelhança. E encontramos também esse Cristo. Que por meio dessa confissão, o Espírito nos colocou lá. Pai, nessa noite aqui está a tua igreja e nós apresentamos ela a ti. Talvez nessa noite nós, por um motivo especial, compreendemos o que é salvação. Essa união entre o imperfeito e o perfeito. Essa união entre o pecador e o santo. Essa união entre
Deus Pai e inimigos. Tu, de uma forma poderosa, Cristo Jesus, nos perdoou, nos concedeu a vida por meio da tua morte, nos concedeu a vida por meio da tua ressurreição. Não há o que fazer, não há o que te dizer, a não ser descansarmos em tudo aquilo que tu já fizeste por nós. Obrigado por ter nos justificado. Obrigado por ter nos reconciliado. Obrigado por ter nos santificado, por ter nos vivificado. E nos conserva nesta condição até quando tu voltar. Porque quando tu voltar, nós seremos glorificados. Nós seremos transformados de uma forma definitiva, de uma forma perfeita, a tua imagem e semelhança. Por isso nos preserva, por isso nos guarda, por isso nos esconde em ti. Continua nos escondendo em ti, continua falando ao nosso coração, continua conduzindo o nosso coração a esta profunda verdade e nos faça compreender que estamos em ti e que isso nos basta, isso é suficiente, que isto é suficiente. Sermos achados em ti, para a glória de Deus Pai. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a profunda amizade do Espírito Santo te acompanhe, e que todos digam amém. Uma ótima semana a todos.